Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EPICAR 2015. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 24, que trata de potências e radicais e potência de base 10. Bora lá? Bom, a questão diz assim, gente. Analise as afirmativas seguintes e classifique cada uma em V verdadeira ou F falsa. Ele deu essas três afirmativas e pede para a gente marcar aqui qual que é a sequência correta. Vamos começar aqui com a primeira, que diz que se A é igual a 5 menos 5 vezes 5 elevado a meio sobre 5 menos 5 elevado a meio, então esse número A pertence a esse conjunto. Mas esse conjunto representa qual conjunto na realidade? Veja que nós temos aqui o conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais, interseção com o conjunto dos números reais menos o conjunto dos números inteiros. Para a gente saber exatamente que conjunto é esse, eu vou começar com o conjunto mais abrangente aqui, que é o conjunto dos números reais. Agora perceba que o conjunto dos racionais ele vai estar aqui dentro do conjunto dos números reais. Já o conjunto dos inteiros vai estar dentro do conjunto dos números racionais. E veja que ainda dentro desse conjunto dos números reais, nós temos também o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Pronto, então vamos analisar aqui. Inicialmente ele falou reais menos racionais. Se eu pegar esse conjunto dos reais e retirar esse conjunto dos racionais, vai sobrar esse conjunto aqui, que é o conjunto dos irracionais. Agora, se eu pegar o conjunto dos reais e tirar os inteiros, então se eu pegar esse vermelho e tirar o azul, vai sobrar essa parte aqui entre o verde e o azul, que são as frações que não são inteiras. Então aqui sobram as frações e ainda sobra também o conjunto dos irracionais. Agora, a interseção entre os números irracionais com as frações e os irracionais, então esse conjunto todo aqui na realidade vai ser o conjunto dos números irracionais. Dessa forma, ele está dizendo que o número que a gente encontrar aqui tem que ser um número irracional. Então, nós vamos pegar esse número e colocar aqui para a gente resolver. Agora, repare, aqui eu tenho 5 elevado a meio. Aqui também eu tenho 5 elevado a meio. E 5 elevado a meio, a gente sabe que é raiz quadrada de 5. Aqui também vai ser raiz quadrada de 5. Dessa forma, aqui vai ficar 5 menos 5 vezes raiz de 5. Então, na parte de cima ficou 5 menos 5 raiz de 5. Na parte de baixo vai ficar 5 menos raiz de 5. Agora notem, gente, que eu tenho aqui no denominador dessa fração, eu tenho radical. Se eu tenho radical, a gente vai racionalizar. E como que a gente faz para racionalizar? Basta multiplicar pelo conjugado. O conjugado desse número é esse mesmo número trocando o sinal. Aqui está menos, eu coloquei mais. Então agora é só fazer a multiplicação. Então eu vou pegar aqui na parte de cima cada elemento aqui e multiplicar por cada elemento de cá. Então 5 vezes 5 aqui vai dar 25. 5 agora vezes raiz de 5 vai ser 5 raiz de 5. Agora eu vou pegar menos raiz de 5 e multiplicar por todo mundo lá também. Então menos 5 raiz de 5 vezes 5 vai dar menos 25 raiz de 5. Agora menos 5 raiz de 5 vezes a raiz de 5. Veja, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, que é 5. Vezes menos 5, menos 25. Agora, repare que aqui embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. 5 mais raiz de 5 vezes 5 menos raiz de 5. E o que dá o produto da soma pela diferença de dois termos? Vai dar uma diferença de 2 quadrados. Então, vai ser o primeiro termo ao quadrado. Meu primeiro termo, repare, é 5. Ao quadrado, 25. Menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é raiz de 5. Ao quadrado vai ficar, portanto, menos 5. Prontinho, agora a gente continua aqui, é só fazer as continhas para fechar. Veja que eu posso simplificar menos 25 aqui com mais 25. Vai sobrar, então, 5 raiz de 5 menos 25 raiz de 5 vai ser menos 20 raiz de 5. E aqui 25 menos 5, que vai dar 20. Notem que eu posso simplificar 20 com 20, sobrando, portanto, menos raiz de 5. Veja que o resultado que eu encontrei disso aqui foi menos raiz de 5, que é um número irracional. Então, aqui, de fato, deu um número irracional. Então, o item 1 é verdadeiro. Agora, nós vamos para o item 2, onde ele diz que o valor dessa expressão é 100 elevado a meio. Bom, pessoal, veja que 100 elevado a meio é o mesmo que raiz quadrada de 100.
e a raiz quadrada de 100 é 10. Então eu preciso verificar se o resultado dessa expressão aqui vai dar 10. Então eu vou trazer ela para cá. Agora notem que tudo aqui é potência de base 10. 0,001. Isso aqui é o que, pessoal? É a mesma coisa de escrever 10 elevado a menos 3. Eu tenho 3 casas após a vírgula, então vai ficar menos 3. E 100? 100 é o mesmo que fazer 10 ao quadrado. Repare, aqui eu tenho 0,1. Uma casa após a vírgula, portanto vai ficar 10 elevado a menos 1. Então agora a gente vai colocar isso aqui. Então traço de fração aqui. Aqui eu tenho 0,001 elevado a 4. Eu já sei que 0,001 é 10 a menos 3. Portanto, isso aqui vai ficar 10 a menos 3 elevado a 4. Aqui eu tenho 100 elevado a 7. 100 é 10 ao quadrado. Então vai ficar 10 ao quadrado elevado a 7. Isso tudo sobre 10 elevado a 5. Aqui eu tenho 0,1 elevado a menos 4. Veja que 0,1 eu sei que é 10 a menos 1. Portanto, vai ficar 10 a menos 1 elevado a menos 4. Pronto, então agora aqui, continuando fazendo as nossas continhas, veja que aqui eu tenho potência da potência. E o que dá potência da potência? É só multiplicar. Menos 3 vezes 4, então vai ficar 10 elevado a menos 12. Aqui da mesma forma, 2 vezes 7, 10 elevado a 14. E isso sobre 10 elevado a 5. Aqui também é só multiplicar. Menos 1 vezes menos 4 vai ficar mais 4, portanto vai ser 10 elevado a 4. Agora, pessoal, veja bem, eu posso fazer aqui o seguinte, traço de fração. Repare que eu tenho esse vezes esse vezes esse. Produto de potência de mesma base, a gente conserva a base que é 10 e vai somar os expoentes. Então, somando aqui, menos 12 com 14 vai dar 2, com 4 vai dar 6. E isso tudo sobre 10 elevado a 5. Agora aqui eu tenho um quociente de potência de mesma base. Eu conservo a base que é 10 e vou subtrair os expoentes. 6 menos 5 vai dar 1. E repare que 10 elevado a 1 é 10. De fato, realmente aqui deu 10. Portanto, esse item 2 também é verdadeiro. E finalmente o 3, onde ele fala, sendo A pertencente ao conjunto R asterisco mais, uma forma simplificada para essa expressão aqui é A elevado a menos 4. Bom, então vamos analisar. Vou pegar essa expressão e colocar aqui. Agora repare. Eu tenho raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de A. Mas veja que essa raiz quadrada de A é o mesmo que fazer A elevado a meio. Então aqui, pessoal, eu posso colocar assim, raiz quadrada de A sobre A elevado a meio. Agora, notem que eu tenho A em cima aqui e A embaixo. Eu tenho um quociente de potência de mesma base. Portanto, eu vou colocar raiz quadrada, conservo a base que é A e vou subtrair os expoentes. Veja que meu expoente do A aqui é 1, então vai ficar 1 menos meio. E 1 menos meio, eu vou ter que isso aqui vai ser raiz quadrada de A elevado a meio. Agora notem que esse A elevado a meio aqui nós já sabemos que é raiz quadrada de A. Então nós vamos ter aqui a raiz quadrada da raiz quadrada de A. E a raiz quadrada da raiz quadrada é só multiplicar os índices. 2 vezes 2, eu vou ter aqui então raiz quarta de A. E o que é a raiz quarta de A? É A elevado a 1 quarto. Agora, o resultado disso aqui deu A elevado a 1 quarto é igual a A elevado a menos 4? Não. Portanto, esse item 3 é falso. Então, a sequência correta será verdadeira, verdadeira e falsa. Analisando as alternativas aqui, verdadeira, verdadeira e falsa está na letra B. Show de bola, uma questão bem interessante, muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!